Olá, pessoal. Eu me chamo Rogério Ramê, sou professor, sou advogado animalista aqui do Rio Grande do Sul. Porto Alegre é minha cidade, e é uma grande satisfação estar aqui hoje com vocês para ministrar uma aula no curso Dilemas Éticos na Medicina Veterinária sobre o tema pontual específico dos animais comunitários na perspectiva do direito animal brasileiro. Então, eu vou trazer um pouco da minha experiência também como advogado e como professor de direito animal sobre a questão dos animais comunitários e a proteção jurídica dos direitos dos animais comunitários. Queria agradecer de plano, nesse início da nossa aula, ao grupo de pesquisa em ética animal da UFO e ao VEGVETS, que são os organizadores desse curso tão importante e que está sendo acompanhado por todos aqui. Bom, como vocês já sabem, então, o nosso tema é a questão dos animais comunitários à luz do direito animal brasileiro. Nessa primeira tela, eu trago as imagens de alguns animais comunitários que são simbólicos da luta pelos direitos dos animais comunitários no Brasil. Eu vou falar um pouquinho de cada um com mais detalhes na sequência da apresentação. Bom, de início, pessoal, é importante a gente saber definir com clareza o significado dessa expressão, dessa definição do que sejam animais comunitários. Eu trago aqui uma definição clássica, que acaba sendo uma definição que aparece em muitas leis estaduais ou mesmo municipais que se debruçam sobre essa questão do animal comunitário, que tentam regular no plano da legislação estadual ou municipal uma política pública de proteção dos animais comunitários. E geralmente a definição do que sejam os animais comunitários, ela traz essa definição aqui. O animal comunitário é todo animal que se encontre em uma situação de rua, ou seja, ele não é domiciliado nem semi-domiciliado, ele é um animal que está na rua, sem domicílio, não tenha nenhum vínculo de moradia junto a uma família humana, portanto, por isso ele não é domiciliado nem semi-domiciliado. E muito embora não possua um tutor único e definido, ele desenvolve vínculos de dependência e de manutenção junto a alguns membros da população do local onde ele vive. Eu vou definir com vocês um pouquinho dessa questão do que seja o animal domiciliado ou semi-domiciliado, para a gente saber bem claramente que o animal comunitário não é domiciliado nem semi-domiciliado. O domiciliado, obviamente, é aquele que reside dentro de uma residência, dentro, tem um domicílio claro e definido. E sempre que sai da residência, sai sob a supervisão dos seus tutores. Está sempre acompanhado, supervisionado. Não quer dizer que ele nunca saia do seu domicílio. Ele pode sair, mas quando sai, sai sob a supervisão de um tutor humano. O semi-domiciliado é aquele animal que tem uma família, mas que dá a sua saidinha, vamos dizer assim, sem uma supervisão humana. Essa é a característica do animal semi-domiciliado. Ele não é um animal de rua, ele está, portanto, vinculado a uma família humana, mas ele costuma sair da sua residência, circular externamente a residência, sem supervisão. Esse é o semi-domiciliado. O animal comunitário, ele não se enquadra em nenhuma dessas definições, portanto. Ele é um animal de rua, mas que começa a desenvolver vínculos de dependência e de manutenção dessa relação de dependência com alguns tutores humanos que vão colocar a casinha de abrigamento, que vão fornecer fonte de alimento, de água, e fazem com que esses animais se aquerenciem num determinado bairro, numa determinada comunidade, e ali fiquem, sob a supervisão desses tutores comunitários. Tá bem? Então, por isso que é essa relação de um animal que sai do absoluto abandono, da absoluta vulnerabilidade, para uma proteção comunitária, sem que necessariamente ele se torne um animal domiciliado ou semi-domiciliado. Muito bem. O animal comunitário, ele tem mais proteção do que aquele animal que está em total abandono ou em total vulnerabilidade. Como a gente explica isso? Pela simples definição do que seja um animal comunitário, a gente já percebe
que ele vai desenvolver laços de manutenção dessa relação de dependência. Então, isso, por óbvio, nos permite concluir que é muito melhor o animal de rua se enquadrar na condição de animal comunitário do que permanecer naquela situação de total abandono ou vulnerabilidade. Os animais em situação de rua que estejam em completo abandono e que não sejam tutelados comunitariamente, eles vão acabar procurando áreas com oferta de alimento e abrigo, geralmente em áreas urbanas, né? Entretanto, por estarem em situação de vulnerabilidade, eles vão ter muito mais risco relacionado ao seu bem-estar, às mínimas condições de bem-estar. Vão estar expostos a abusos, a agressões, vão passar fome muitas vezes, vão passar sede muitas vezes, vão estar sujeitos a acidentes, a condições climáticas adversas, porque não vão ter um adequado local para abrigamento, não vai ter quem cuide das doenças que vão atingir esses animais. Então, obviamente, que a questão do animal comunitário, a proteção comunitária de animais de rua, por óbvio, é muito mais benéfica para esses animais que estão nessa situação de completo abandono. E por isso a gente já começa a ver que ela é ou deve ser uma política pública, incentivada em face do caos que nós vivemos no nosso país com relação ao número de animais que se encontram nessas condições de completo abandono. Bom, aqui vocês já começam a visualizar que o animal comunitário, acredito que muitos já tenham essa noção, o animal comunitário, ele tem pelo menos um tutor, guardião, cuidador, essas expressões variam, inclusive no âmbito das legislações, mas ele tem pelo menos um, e pode ser mais de um, tutor, guardião ou cuidador comunitário, que vai assumir formalmente ou informalmente, já vou explicar um pouquinho a diferença, a responsabilidade sobre esses animais ou sobre esse animal em específico, que vai se caracterizar como um animal comunitário. E que responsabilidade é essa? Uma responsabilidade limitada. Limitada ao quê? A garantir os cuidados básicos de abrigamento, mas também com relação ao alimento, a fontes de alimento e de água, e aos cuidados básicos em saúde, saúde médico-veterinária, atendimento médico-veterinário e segurança desses animais. Uma pergunta que sempre é feita é, por exemplo, se um cão comunitário morde alguém na rua, se as pessoas que assumiram a responsabilidade desse animal como tutor, guardião comunitário, vão ser responsabilizadas por isso. E a resposta é muito simples: não, não. Porque, na verdade, todo animal que está em situação de abandono, de vulnerabilidade, o guardião desse animal é o poder público, é o Estado, que está, obviamente, exercendo uma guarda de forma precária, não uma guarda responsável, porque o animal permanece nessa situação. Quando surge um tutor comunitário, essa guarda é compartilhada entre os cuidadores comunitários ou tutores comunitários, mas juntamente com o poder público, que permanece também como guardião desses animais. Não é uma transferência total da guarda, é uma guarda compartilhada, inclusive com o poder público. Então, o poder público cede parte da sua guarda para os tutores comunitários no que tange ao abrigamento, alimentação, fontes de água, né? Cuidados básicos com atendimento veterinário, segurança desses animais, proteção desses animais, contra eventuais fontes de abuso, de violência, né? Mas não é uma guarda assumida de forma total pelos tutores comunitários. Isso é muito importante. Porque, obviamente, do contrário, ninguém seria tutor comunitário, ninguém gostaria de assumir um risco, até porque esses animais não estão em supervisão total por parte dos seus tutores comunitários. E aí a gente começa a entender a lógica dessa política pública. Colônias de gatos também se enquadram na questão como caracterização de animais comunitários. Animais assistidos por protetores, mesmo quando pouco sociáveis, mesmo quando aquelas colônias de gatos ferais, né?
desde que tenham desenvolvido laços de dependência, ou seja, eles já identificam que ali tem uma fonte de água, uma fonte de comida, não se aproximam muito do ser humano, mas sabem que tem um protetor que os alimenta, que coloca água para eles ali num determinado local. Essa é uma relação de animal comunitário clássica, consolidada, de fato. Eu fiquei devendo a explicação da diferença entre formal ou informalmente assumir essa responsabilidade, né? Quando eu falo formalmente assumir essa responsabilidade, são as situações em que o próprio tutor comunitário se cadastra junto a um órgão público, junto a uma prefeitura, por exemplo, que já esteja estabelecendo uma política de animal comunitário no seu município e venha exigir que os tutores se cadastrem, que ganhem até, às vezes, crachá, que possam colocar nas casinhas de abrigamento alguma identificação de que ali tem um animal comunitário com protetores já identificados, cadastrados. Então, isso pode ocorrer em muitos casos, até mesmo por exigência legal de normas que regulamentam essa política nos municípios. Outros municípios podem não ter essa norma regulamentadora, não ter nas suas secretarias essa política bem definida, e aí podem ter no Estado uma lei estadual que diga que os animais comunitários estão protegidos, e aí essa relação se constrói faticamente, muitas vezes sem uma política que gere toda essa situação de cadastramento, né, de levantamento de informações, de dados e etc. Então, essa é a diferença básica. Mas o fato é que, seja uma regulamentação formal ou mesmo uma situação de fato, os animais comunitários têm direitos, mesmo na inexistência de lei estadual sobre animais comunitários, porque aí a Constituição ela pode servir como fundamento normativo para a proteção dos direitos dos animais comunitários contra a crueldade, já que eles, ao estarem nas ruas, em abandono, merecem uma proteção para garantir um mínimo de bem-estar. E os direitos básicos dos animais comunitários são essa proteção, é a alimentação, é a proteção com relação à sua saúde, integridade física e psicológica. Então, mesmo nas situações em que não haja legislação estadual ou municipal, mesmo em situações que a relação de tutela comunitária seja informal, como um protetor que alimenta uma colônia de gatos, às vezes na garagem de um condomínio, estamos aí diante de animais comunitários e de uma relação que atrai proteção jurídica pela Constituição Federal. Aqui eu deixo um link, eu vou compartilhar com o pessoal do curso esse meu material, eu vou ver de que forma isso poderá ser disponibilizado para todos, mas aqui eu já deixo um link, quem tiver a condição de clicar ou copiar esse link, sobre uma matéria. Vocês também podem digitar no Google o título dessa matéria, vai aparecer para vocês, de uma médica veterinária que explica a diferença entre animais comunitários e animais abandonados. Então, quem tiver um pouco de dúvida, aqui eu indico uma leitura para complementar essa explicação que eu dei até agora. Olha o que diz a matéria. É necessário trabalhar a aceitação social para uma manutenção sustentável dos cães e gatos nas comunidades. Então, aqui é bem interessante. Quem tiver interesse de ir atrás para fazer uma leiturinha complementar, fica a dica. Nessa matéria, a médica veterinária Eveline Hildegard Marques de Mello, ela diz, eu pensei só um trechinho que eu achei bem interessante para destacar aqui agora com vocês. Ela diz o seguinte: é importante deixar claro que o ideal é que todos os cães e gatos tenham seu tutor responsável, tal como já sabem, tal como já bem ajustado em legislações em vários países. Então, obviamente, ter um tutor é muito importante para todos os animais domésticos, sobretudo cães e gatos. Contudo, como o Brasil nunca organizou uma política pública de posse responsável, ou de guarda responsável, eu diria, né, para a gente tirar um pouco essa ideia do animal objeto, de posse de alguém, e como o controle de nascimento permanece ineficaz, falar em animais comunitários é uma necessidade grande sob o ponto de vista de gestão pública. Como eu vinha dizendo, é política pública. Tanto pelo bem-estar dos cães e gatos, quanto pelas questões de saúde única. Por óbvio, animais
em vulnerabilidade, em completo abandono, vão ter problemas relacionados à saúde deles e também vão se transformar a curto, médio, longo prazo em vetores de doenças para nós humanos. E aí entra o conceito de saúde única, que envolve considerar tanto a saúde dos animais quanto a saúde humana. Então, a política de animais comunitários, ela é também uma política de saúde única. Muito bem, agora vamos falar um pouquinho mais dessa questão da política pública propriamente dita, né? Regulamentar, portanto, no campo normativo, nas legislações, a proteção dos animais comunitários é uma questão de política pública, que está diretamente ligado ou ligada aos deveres de proteção do Estado, que a Constituição impõe ao Estado em matéria de proteção animal. Está lá no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7 da Constituição. Ali estão os deveres de proteção do Estado em matéria de tutela dos animais. E também está diretamente ligada aos direitos animais, aos direitos fundamentais animais que decorrem de uma vedação constitucional com relação à crueldade animal. E decorrem também do princípio que está implicitamente previsto na Constituição Federal, nesse mesmo artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7, que é o princípio da dignidade animal. Então, essa política pública, ela é uma obrigação, ela não é uma faculdade, ela é uma obrigação que decorre de deveres constitucionais impostos ao Estado e decorre da proteção dos direitos fundamentais animais e do princípio da dignidade animal. E é também uma política pública indiretamente ligada aos deveres de proteção do Estado em matéria de saúde, sobretudo nessa perspectiva da saúde única, humana e não humana. Eu coloco assim, principalmente decorre do dever de proteção do Estado em matéria de proteção dos animais e dos direitos fundamentais animais. E indiretamente também de outra previsão constitucional, que é os deveres de proteção do Estado em matéria de saúde, nessa dimensão de uma saúde única, envolvendo a saúde humana e a saúde dos animais não humanos. E vejam a importância da gente levar a sério e compreender essa obrigação pública que a Constituição estabelece para o poder público e estabelece também para nós, indivíduos que integramos uma coletividade humana, né? A sociedade humana de uma forma geral. A Organização Mundial da Saúde, ela já estima que no Brasil existam mais de 30 milhões de animais em situação de rua, sendo em torno de 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães. Então, esse dado, que é muito assustador, ele revela a absoluta necessidade de uma política pública séria que envolva o poder público e a coletividade de um modo geral na tutela desses animais em situação de vulnerabilidade, para tirá-los desse absoluto abandono e colocá-los sob a proteção comunitária. Não temos lares para todos esses 30 milhões de animais. Essa é a realidade. Por óbvio, seria melhor uma adoção responsável. Todos concordam com isso. Mas o número é tão elevado que é necessário apostar nessa política pública. O problema do abandono de animais vem aumentando. Então, esse é um outro dado, também trago aqui o link, se vocês quiserem também ter interesse em ler essa matéria. O abandono de animais, ele vem aumentando no nosso país, né? Então, é muito importante a gente ter essa noção também de que, de fato, é importante essa política pública pela realidade que se apresenta aos nossos olhos. Sobretudo, esse aumento de abandono se deu agora no período da pandemia, né? Então, por diversos fatores, né, cresceram o número de animais abandonados nesse período. Aqui eu trago uma outra matéria com o link também indicado. Todas essas notícias vocês encontram na internet, seja fazendo a busca pelo link direto ou pelo título da matéria, né? Olha o que essa matéria do G1 afirma. A gente recebe mensagens todos os dias, diz a presidente da ONG Vida Animal Livre, Val Consolação.
São 15, 20 pedidos por dia para resgate de animais. O poder aquisitivo do brasileiro caiu e, consequentemente, o abandono aumentou. Então, essa é uma realidade, né? O número de abandonos cresce a cada dia. Por isso, a política do animal comunitário é imperiosa. Muitas são as causas também já identificadas por diversos trabalhos acadêmicos relacionadas ao abandono, as ninhadas inesperadas, problemas econômicos das famílias, comportamentos problemáticos dos animais ou aquelas pessoas que não sabem lidar com determinados comportamentos, questões de alergia de algum membro da família com o contato próximo com os animais, né? A questão de morte do proprietário, do tutor, né? Internamento, morte do tutor, né? Questões relacionadas à gravidez, mudanças de endereço, mudança de residência, a própria perda de interesse pelo animal, né? Enfim, são várias questões que aparecem, outras ainda menos citadas, como causas para esse problema. Mas o fato é que, independente da causa, a situação que nos importa para defender uma política pública de animal comunitário é o crescente número de abandonos e o elevadíssimo número de animais que se encontram nessa condição. No âmbito do direito animal, vem se desenvolvendo a ideia de um princípio que justifica essa política pública, que justifica as normas de proteção dos animais comunitários, que é o princípio da participação comunitária. Obviamente que esse princípio ele não é novo, ele não nasce no direito animal, mas ele foi cooptado para o direito animal, sobretudo para o desenvolvimento do envolvimento comunitário na tutela dos animais. E isso se perfectibiliza de uma forma muito clara nas políticas públicas, na regulamentação da proteção dos animais comunitários e dos direitos dos animais comunitários, né? Então, basicamente, é o princípio da participação, do envolvimento comunitário em determinadas demandas sociais, como é o caso da proteção dos animais. Tá? Então, isso a gente identifica no caput do artigo 225, não apenas para envolvimento e deveres de proteção do meio ambiente, que de uma certa forma recai sobre a coletividade, isso está muito claro no artigo 225 caput da Constituição Federal, mas também sobre a tutela da fauna e, sobretudo, sobre os animais em vulnerabilidade e abandono, né? Todos nós somos responsáveis muito pelo que diz a Constituição e pelo que implicitamente estabelece o princípio da participação comunitária. No Brasil, a regulamentação legislativa dessa proteção dos animais comunitários, portanto, ela está em perfeita sintonia com a nossa Constituição Federal. E ela, portanto, se mostra uma política pública não apenas necessária, como promissora. Promissora. Ela pode sim ser uma solução a curto, médio e longo prazo para tutela desses animais que estão em situação de rua, para assegurar o mínimo de bem-estar para esses animais, né? Portanto, possibilitando esse aumento de bem-estar, saindo daquela completa vulnerabilidade para uma situação que gere maior bem-estar e melhorias relacionadas também à saúde única. Bom, a legislação do animal comunitário no Brasil. Importante vocês saberem que nós não temos ainda uma norma federal, não temos uma lei federal sobre animais comunitários. É uma pena, deveríamos ter. Existem alguns projetos em andamento, mas não temos ainda uma lei aprovada. Mas, independente de termos ou não termos, e não temos, uma lei comunitária em nível de animais comunitários em nível federal, muitos estados e alguns municípios já têm legislado sobre o tema. E isso viola a Constituição? Essas leis são possíveis? Sim, porque nós temos em matéria de defesa do meio ambiente, da própria fauna, uma competência concorrente para legislar entre os estados, a União e o Distrito Federal. E os municípios também podem legislar, porque a Constituição Federal assegura que eles possam legislar de forma suplementar à legislação estadual e federal naquilo que couber.
e também podem legislar em matéria de matérias que têm um interesse local. Então, há possibilidade, sim, de leis estaduais e de leis municipais sobre animais comunitários. E assim tem ocorrido no Brasil. Bom, aqui eu vou tentar pensar algumas ideias que, na minha visão, obviamente, deveriam estar sempre presentes para que houvesse uma boa legislação do animal comunitário. Um bom programa, uma boa política pública regulamentada em lei sobre animais comunitários. E não meia dúzia de artigos ou poucos artigos simplesmente dizendo que os animais comunitários merecem proteção, sem dizer de que modo essa política vai se desenvolver. É preciso desenvolver um programa, uma política com clareza para que não surjam conflitos, que a lei não saiba ou não apresente uma solução aparente. Então, algumas ideias eu penso aqui para vocês. Uma boa legislação de animal comunitário, ela deve, por exemplo, deixar claro de que forma vai ser feita a fiscalização ou o monitoramento ou até mesmo o cadastramento dos animais comunitários existentes em um determinado município, bem como se vai ou não vai promover também um cadastramento formal dos tutores comunitários desses animais. Pode parecer um pouco burocrático, mas é útil. Saber quem é o tutor comunitário, gerar esse compromisso, muitas vezes também deixando claro quais são as responsabilidades desse tutor comunitário, para não gerar aquela insegurança no próprio tutor comunitário sobre quais são os limites da sua responsabilidade sobre aqueles animais que ele se propõe a tutelar de forma comunitária. Então, isso é importante. Uma boa política pública, ela monitora, ela levanta o número de animais, ela faz o cadastro. Isso é importante aparecer nas legislações. Também é importante que uma boa legislação de tutela de animais comunitários estabeleça algumas obrigações para o poder público em matéria de educação animalista. Explicar para a sociedade a importância da tutela dos animais comunitários. Porque, via de regra, a gente tem muito conflito na prática. Quando tu coloca uma casinha de abrigamento num determinado local e determinadas pessoas acham aquilo ruim ou não querem aquela casinha ali, né? Ou não querem que a pessoa, o protetor ou o tutor comunitário, siga colocando fonte de alimento, fonte de água. Então, a educação sobre a importância do envolvimento comunitário nessa política também se faz necessária para que as pessoas possam compreender que isso é uma política pública necessária e que vai beneficiar a própria sociedade humana no que tange às questões de saúde única, diante do problema grave que é o número excessivo de animais em abandono. Também me parece que é muito importante uma legislação sobre animal comunitário estabelecer claramente os direitos básicos dos animais comunitários, dentre os quais o direito de continuar tendo uma vida livre. Lembram? Ele não é um animal domiciliado. E ele está em harmonia com essa vida livre, sob a tutela, sob a relação de dependência com aspectos afetivos e aspectos de proteção física e emocional junto a determinados tutores comunitários. Mas a vida livre é um direito deles. Outro direito básico é o acesso à água e o acesso ao alimento. Outro direito básico dos animais comunitários é o direito ao abrigamento adequado àquela espécie. Os cães, por exemplo, vão ter o direito a receber uma casinha de abrigamento. Os gatos, se puderem se adequar a essa casinha, também terão esse direito. Eles têm também o direito a serem mantidos no local em que habitam, aonde desenvolveram essa relação de dependência e de manutenção. Então, serem mantidos ali é um direito dos animais comunitários, pois a relação de dependência está estabelecida, tanto sob o ponto de vista do abrigamento, das fontes de alimento e água, quanto muitas vezes de uma relação de afeto desenvolvida. Os animais sencientes, como cães e gatos, são animais
sociáveis, eles desenvolvem esses laços afetivos. E isso é um direito deles de ser mantido, né? Esses laços. Então, aqui eu coloco também, como direito deles, a manutenção, não apenas de habitarem o local em que desenvolveram esses laços, como direito à manutenção desses laços com os membros da comunidade ao qual se vincularam. Né? E um outro direito que envolve muito claramente política pública são os serviços básicos de saúde animal. O poder público, numa boa regulamentação legal da proteção dos animais comunitários, vai deixar claro também quais serviços de saúde pública veterinária vão ser ofertados de forma gratuita para os tutores comunitários de animais. Por exemplo, vacinação. Nem todo tutor comunitário vai ter condições econômicas de, às suas expensas, promover a vacinação dos animais. Então, o poder público tem que assumir essa responsabilidade de dizer as vacinas o tutor comunitário pode levar em um determinado local para o animal receber as vacinas custeadas pelo poder público. Por exemplo, né? Atendimentos de urgência também podem ser levados os animais em um determinado hospital público, veterinário, para que seja dado atendimento. E aí a gente começa a entender que é possível pensar uma política simples de proteção de animais comunitários, com uma responsabilidade compartilhada entre os tutores e o poder público. Muito bem. Aqui eu trago para vocês exemplos de leis estaduais e uma lei do Distrito Federal que regulamentam políticas públicas de animais comunitários. Nós temos lei no estado do Rio de Janeiro, no Distrito Federal, em São Paulo, Pernambuco, Paraná, Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Sul. Quem tiver interesse, dê uma olhadinha nessas leis. Vocês vão ver que algumas daquelas ideias que eu lancei antes aparecem, em outras leis não aparecem, nas mais antigas, sobretudo, não aparecem, e geram problemas práticos depois, que vão demandar talvez uma regulamentação legal no âmbito dos municípios. E isso está recém começando a acontecer no Brasil. Municípios regulamentarem leis estaduais relacionadas a animais comunitários. Alguns problemas que eu identifiquei numa análise dessas legislações, sobretudo das legislações estaduais relacionadas à proteção de animais comunitários. Na grande maioria das vezes, essas leis estaduais, elas não têm uma regulamentação a nível municipal, gerando problemas práticos quando quando essa tutela comunitária ocorre de fato em um determinado município por uma determinada comunidade, né? Conflitos que vão surgir sobre o local onde pode colocar a casinha, onde pode colocar água, alimento, né? Conflitos de vizinhança. Não há uma regulamentação clara, esses conflitos acontecem e muitas vezes quem paga o pato são os animais comunitários. Muitas vezes também se deixa para o tutor comunitário o pesado ônus da vacinação. E aí eu digo para vocês, na prática, muitas vezes, os tutores comunitários acabam não vacinando os animais porque não tem condição econômica. Então, a boa legislação ela vai pegar esse ônus para o poder público. Não é? Para os animais comunitários, os tutores comunitários que já os alimentam, já os abrigam, vão ter o direito de encaminhar esses animais para uma vacinação gratuita. Isso faz parte de uma política pública bem pensada. Sob pena de os tutores não conseguirem vacinar e os animais continuarem sendo fonte, muitas vezes, de doenças para os próprios seres humanos. A esterilização desses animais comunitários, a castração, portanto, é também uma questão que urge e que muitas vezes não pode ser atribuída ao tutor comunitário pelo custo. Também o poder público tem que assumir a castração desses animais comunitários. Isso tem que estar presente na legislação, numa boa legislação, né? Alguns problemas, muitas vezes as legislações elas vão pensar como se o animal comunitário fosse apenas o cão, a lei do cão comunitário, esquecendo que os gatos também estão protegidos pela Constituição e também podem ser beneficiados
por uma política pública de tutela comunitária. Como eu falei antes, as colônias de gatos, que são protegidas por determinadas pessoas da comunidade, ali se estabelece uma relação de gato comunitário. A legislação não pode, portanto, ser preconceituosa ou esquecer dos gatos. Também a gente pode identificar alguns outros problemas relacionados a não haver ou não se dar devida importância às campanhas educacionais de guarda comunitária responsável, podendo a legislação, uma boa legislação, estabelecer, inclusive, premissas de uma educação, de uma política de educação animalista relacionada à guarda comunitária responsável. Muitas vezes a legislação não se preocupa com isso. E aí o que vai acontecer? O poder público não fará campanhas de educação. Então, prevendo a legislação é algo muito importante. E um outro detalhe é que muitas vezes também os municípios acabam perdendo uma oportunidade de aperfeiçoar a legislação estadual do animal comunitário, regulamentando ela com mais detalhes. E muitas vezes o que acontece é que se aprova uma lei municipal com a mesma redação, ou praticamente o mesmo texto da lei estadual, o que não tem sentido algum, não tem praticamente nenhuma utilidade prática. Porque a lei estadual já tem aplicação sobre aquele município. Então, o município perde a oportunidade, muitas vezes, de aperfeiçoar a legislação estadual, suplementando no que couber. Ou seja, como diz o artigo 30, inciso 1 ou 2, não me recordo agora, da Constituição Federal. Né? Então, a regulamentação dessa lei estadual pelos municípios é o que precisa ser feito. Muitas vezes estabelecendo essas obrigações e aquelas questões básicas que eu trabalhei na tela anterior. Aqui eu vou trazer para vocês duas leis municipais que têm questões interessantes, não são perfeitas, mas que têm questões interessantes. Uma é a lei municipal do município de Pelotas, o município aqui do Rio Grande do Sul, que é a lei no municipal 6904, ficou conhecida como Lei Bob. E essa lei ela estende o conceito de animal comunitário aos cães e gatos sem dono inseridos em áreas condominiais, sejam residenciais ou não residenciais, as áreas comerciais, lá no município de Pelotas. Então aqui vocês vão ver que, sobretudo, as colônias de gatos, que são muito comuns de habitar em áreas condominiais, elas vão estar abarcadas pelo conceito de animal comunitário da Lei de Pelotas. É muito interessante, portanto, essa definição que a Lei de Pelotas trouxe. Outra lei municipal interessante, a lei do município de Lauro de Freitas, né, que no seu artigo 17 considera animal comunitário aquele que, embora viva na rua, seja tutelado ou estabeleça vínculo de afeto e dependência com pessoa física ou jurídica. Então aqui aparece uma questão importante, muitas vezes não pensada em outras leis de outros estados, mas que o animal comunitário também pode ter vínculo com uma pessoa jurídica, com uma empresa, privada ou pública. Como a gente vai ver exemplos daqui a pouco, quando eu trouxer os casos concretos para vocês. Então, aqui também uma questão interessante de ser incluída e pensada nas definições legais de animal comunitário. Ele não necessariamente precisa ter um tutor físico, uma pessoa física. A tutela comunitária também pode ser de uma empresa, que também pode aparecer, né, uma pessoa jurídica, que também pode aparecer como tutor comunitário de um animal. Bom, agora vamos então trabalhar alguns casos paradigmáticos recentes, de grande repercussão, que envolvem a questão dos animais comunitários. Aqui eu trago um caso bem conhecido a nível nacional, né, com matérias que circularam na imprensa, nos veículos de imprensa sobre esse caso, que eu trago uma matéria, um link da matéria do G1, que diz o seguinte: justiça impede que gatos sem dono sejam expulsos de condomínio na Bahia. Vejam só, gatos de um condomínio, que eram mantidos por moradores desse condomínio, alguns moradores do condomínio insatisfeitos com essa relação, houve uma determinação, uma ordem por parte dos administradores do condomínio para que se interrompesse essa relação de tutela comunitária com esses gatos.
foi necessário o ajuizamento de uma ação e a justiça determinou que pudesse se estabelecer a manutenção dessa relação de tutela comunitária, de alimentação, de colocação de fontes de água para os gatos e que eles não poderiam ser simplesmente removidos dali. Aqui um outro caso bem conhecido, o caso do gato Frajola, também envolvendo um condomínio, né? E que teve muita repercussão nacional. Isso foi no Mato Grosso do Sul. Decisão inédita reconhece Frajola como gato comunitário de um condomínio, né? Saiu essa manchete inicial. Moradores lutavam judicialmente para que o animal permanecesse morando nas dependências do condomínio, sendo cuidado por um grupo de tutores de diferentes apartamentos. Muito interessante, houve uma decisão judicial liminar mantendo o Frajola nessa relação comunitária, não podendo ser expulso do condomínio, né? Posteriormente, teve sentença julgando procedente essa ação, mantendo lá, reconhecendo o Frajola como um animal comunitário, um gato comunitário. E aqui uma segunda manchete sobre esse mesmo caso, onde, mesmo após a sentença determinando a permanência do Frajola no local como gato comunitário, alguns conflitos de vizinhança continuaram ocorrendo e foi necessário, inclusive, chamar a polícia para alertar os moradores que estavam praticando determinadas condutas agressivas contra o Frajola, que estariam sob risco de cometer o crime de maus tratos a animais. Aqui um outro caso interessante, ocorrido no Rio de Janeiro. Vocês encontram também a manchete desse caso nas redes sociais, uma pesquisa simples no Google vocês encontram, onde a justiça proibiu a transferência de gatos e cães comunitários de um hospital público no Rio de Janeiro, né? Isso ocorreu em Niterói, no bairro de Barreto, em Niterói. Aqui um outro caso, esse eu atuo como advogado, é um caso aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde houve a colocação de casinhas de abrigamento na calçada, em frente a um condomínio. Alguns moradores do condomínio do outro lado da rua reclamaram sobre a presença daquelas casinhas ali. Houve uma denúncia para a prefeitura e a prefeitura compareceu ao local e notificou a síndica do condomínio para que retirasse as casinhas, argumentando que elas estariam inviabilizando o passeio público. Por óbvio, vocês podem ver pelas imagens, não há qualquer comprometimento com relação à circulação de pedestres ou veículos. As casinhas estão colocadas de forma que não inviabilizam de forma alguma o passeio público. E foi necessário ingressar em juízo, então, invocando uma lei que nós temos aqui no Rio Grande do Sul desde 2019 e defendendo, portanto, o direito de permanecer as casinhas ali, e sendo esse um direito dos animais comunitários ao seu abrigamento e um direito dos próprios tutores comunitários em colocar casinhas de abrigamento para esses animais, sem que isso atrapalhe o passeio público, né? E houve, então, uma decisão judicial liminar desde lá de 2019, quando a gente ingressou com essa ação, que mantém os animais lá até hoje e as casinhas lá até hoje. Esse caso também teve uma grande repercussão aqui no Rio Grande do Sul, saiu em diversos veículos de imprensa, que eu trago algumas manchetes que circularam por aí, né? Esse caso, inclusive, que eu acabei de mencionar para vocês, ele tem uma importância, é emblemático por uma razão especial. Como eu disse, desde 2019, as casinhas estão lá mantidas por uma decisão judicial liminar. O processo ainda não teve sentença. Mas agora estava concluído para a sentença e houve uma suspensão do processo por 6 meses, porque com a mudança do governo municipal aqui na minha cidade, em Porto Alegre, entrou um novo prefeito, e a postura desse novo governo municipal não é mais de retirar os animais. E a Procuradoria do município de Porto Alegre manifestou a intenção de regulamentar a lei estadual e pediu um prazo de 6 meses para apresentar um projeto de lei municipal regulamentando a lei estadual gaúcha dos animais comunitários. Então, isso é um fator muito positivo, porque talvez a gente venha a ter a primeira lei estadual, perdão, primeira lei municipal regulamentadora da política pública de animais comunitários
incorporando muitas daquelas questões que eu pontuei com vocês antes. Sobretudo porque esse projeto de lei, de acordo com o que foi estabelecido no processo, deveria também abrir espaço para opinião pública e para a opinião da própria ONG que ingressou com essa ação. Então, a gente também contribuiu com algumas ideias para o projeto de lei que está por vias de ser apresentado no processo. Bom, é importante dizer que o prazo de 6 meses já expirou e o projeto de lei ainda não veio para os autos do processo, ainda não foi apresentado. Mas a gente está muito confiante que em breve teremos uma novidade interessante como consequência desse processo judicial. A tutela de animais comunitários e a sua proteção efetiva também pode ocorrer de forma que independa, que não esteja ligado a conflitos judiciais. O bom senso, ele pode imperar e fazer com que a tutela comunitária não envolva conflitos. E agora eu vou trazer alguns exemplos de casos que não envolveram conflitos, que não precisou haver uma demanda judicial para reconhecer os direitos daqueles animais comunitários. Um bom exemplo é o caso da gata Chiquinha, que foi apadrinhada como um gato, uma gata comunitária, do Ministério Público de Minas Gerais. Vocês vão encontrar nesse link, se fizerem uma pesquisa com esse título também, da manchete que aqui embaixo se encontra, vocês vão conseguir ler um pouco mais sobre a história da Chiquinha. Saiba o que é um animal comunitário e os cuidados necessários para a prevenção de zoonoses. E aqui diz, no âmbito dessa matéria, esse trecho que eu pensei para vocês. A promotora de justiça, Luciana Imaculada de Paula, que está à frente da Coordenadoria Estadual de Defesa dos Animais do Ministério Público de Minas Gerais, explica que a gatinha exerce importantes funções na divisão de materiais lá desse setor do Ministério Público de Minas Gerais. Por isso, o reconhecimento dela como uma gata comunitária. Como ela está com a imunização em dia, ela atua como barreira sanitária de zoonoses. E como é castrada, exerce a função de barreira reprodutiva. Sem contar a relação afetiva com os servidores do local, né? Isso também é uma realidade, o bem-estar que gera para os humanos esse convívio com animais domésticos, que tem muito a nos ensinar e muito afeto a nos dar. Um outro exemplo positivo, Fred, o cão frentista, adotado pelos funcionários do posto Ipiranga, do bairro Pari, em São Paulo. O Fred, ele é tratado como um funcionário do posto Ipiranga. Ele ganhou crachá, ganhou uniforme, né? E é cuidado pelos servidores do local. E ficou famosíssimo, inclusive. E vejam o benefício para a imagem do posto Ipiranga ao estimular a tutela comunitária do Fred. Só teve ganho, inclusive na sua imagem institucional. Então, aqui tu tem uma relação de tutela comunitária de servidores do posto Ipiranga e do próprio posto Ipiranga, pessoa jurídica. Um outro caso que também circulou muito na imprensa, também envolvendo um animal comunitário, também aqui na minha cidade, um caso que eu também me envolvi como advogado, mas que não precisou um processo judicial, houve um consenso, houve uma decisão de comum acordo, né? Um condomínio onde havia um conflito entre vizinhos sobre a presença do cão Sequela, um animal que já habitava há muitos anos a área interna desse condomínio. Alguns moradores começaram a implicar com a presença do Sequela, e isso foi levado para a discussão em assembleia condominial. E todos aqueles moradores que eram a favor ou que já cuidavam de forma comunitária do Sequela, levaram argumentos, inclusive com o meu auxílio jurídico, levaram argumentos para essa assembleia e conseguiram valer expressamente, sob votação, por óbvio, constou expressamente da ata da assembleia condominial que o Sequela é um animal comunitário que tem direitos fundamentais a uma tutela comunitária e o direito de permanecer sendo morador da área interna do condomínio, recebendo os cuidados comunitários dos moradores
que ali habitam. Então ele foi reconhecido em assembleia como cão comunitário que titulariza direitos básicos. E tendo, dentre esses direitos básicos, o direito de continuar circulando livremente na área interna de uso comum desse condomínio. Esse caso é muito incrível. Se alguém tiver interesse, entre em contato comigo que eu mando a cópia dessa ata dessa assembleia, que é um documento histórico, porque talvez seja a primeira ata de assembleia de um condomínio que reconhece direitos fundamentais a um animal comunitário, dentre eles o direito de continuar circulando livremente na área do residencial. Um outro caso muito recente, que também teve uma grande repercussão nacional nos veículos de imprensa, é o gato Lelo, o gato comunitário e bibliotecário, porque vive e habita há alguns anos já a biblioteca pública da cidade ou do município de Guaxumé, no sul de Minas Gerais. Houve uma tentativa inicial de remoção do gato Lelo pela própria prefeitura de Guaxumé, que não mais concordava com a presença do gato Lelo na biblioteca, alegando que a biblioteca não é um local para um gato habitar, mas o gato Lelo já estava habituado e morando nessa biblioteca, sob os cuidados dos servidores da biblioteca, dos funcionários que lá trabalham, há muitos anos. E houve uma manifestação pública nas redes sociais de apoio ao gato Lelo, uma campanha pública, Fica Lelo, o que fez com que a prefeitura municipal, diante da repercussão negativa que o fato teve, voltasse atrás e admitisse novamente que o gato Lelo passasse a morar na biblioteca pública. E hoje ele está de volta na biblioteca pública de Guaxumé. Esse caso foi agora, muito recente, questão de meses atrás. Por fim, eu trago o caso da Pretinha e da Branquinha, um caso muito emblemático. Esse eu estou atuando como advogado, é um caso que eu estou muito envolvido. E é um caso emblemático porque são a Pretinha e a Branquinha, são duas cadelas comunitárias da empresa pública de Correios e Telégrafos do Brasil, os Correios. Aqui em Porto Alegre existe um local chamado Complexo Operacional dos Correios, que é uma área grande, que tem um grande terreno, com muitos funcionários, onde a Pretinha e a Branquinha habitam há cerca de 10 anos. Vou repetir para vocês, 10 anos. Elas moram nessa área dos Correios, cuidadas de forma comunitária por servidores dos Correios. Elas têm casinha de abrigamento lá dentro. Quando elas ficam com qualquer problema que demande um atendimento veterinário, os servidores dos Correios, responsáveis por elas, levam elas para atendimento veterinário. Se precisar, ficam uns dias com elas em casa, depois devolvem elas para o convívio, junto uma da outra, no complexo dos Correios. Ali é onde elas vivem, há 10 anos, e são animais idosos. As duas têm cerca de 12, 13 anos de idade. O que aconteceu? Num determinado momento, no ano passado, a gestão dos Correios determinou a remoção desses animais. Ali não é local para cão e gato. Pretinha e Branquinha têm que ser removidas. E tentaram remover administrativamente elas, encontrando alguém que pudesse adotá-las, mas sem fazer qualquer comunicação aos servidores que cuidam delas há uma década. Houve uma reação por parte dos servidores, quando souberam que estava indo alguém lá para retirá-las do local, se colocaram contrária a essa possibilidade de saída delas do local, e de imediato me acionaram para que ingressasse com uma ação judicial. Ingressamos com uma ação popular em nome de 2 servidores dos Correios, que são os principais tutores comunitários dessas cadelinhas. E obtivemos, junto à Justiça Federal, uma decisão liminar proibindo a remoção das cadelas, da Pretinha e da Branquinha. Com documento, laudo veterinário, em que os veterinários afirmam que, pelos laços de dependência e manutenção,
não é recomendável, até mesmo pelo tempo de dependência que se criou e pela idade dos animais, não é recomendada a sua saída do local. Ali é o local de habitação delas. É ali que elas se sentem bem. E elas teriam situação de sofrimento e risco até de vida na hipótese de serem removidas dali ou serem separadas em adoções não conjuntas. Então, todos esses aspectos foram levados para o processo e a justiça em liminar determinou a manutenção dos animais ali. O processo tramitou e em fevereiro desse ano, 2022, a Justiça Federal proferiu uma sentença de procedência da ação popular, proibindo definitivamente a remoção da pretinha e da branquinha e reconhecendo elas como animais comunitários dos Correios. O caso está de novo em pauta porque toda sentença pode ser sujeita a uma apelação, e os Correios não estão satisfeitos com a sentença e ingressaram com apelação, agora, mês passado, ao TRF4, e o caso vai ser novamente julgado, né? O TRF4 é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que julga os processos aqui da região do meu estado, Rio Grande do Sul. Então teremos um novo julgamento, e por isso o caso da pretinha e da branquinha voltou à pauta. Nós estamos até com campanhas, um abaixo-assinado, pedindo assinaturas para que as pessoas que apoiam os direitos dos animais, sobretudo dos animais comunitários, assinem esse abaixo-assinado, e nós pretendemos levar para o TRF quando do julgamento dessa apelação. Aqui alguns trechos que eu pensei sobre esse caso da pretinha e da branquinha, da decisão judicial, da sentença que garantiu os direitos delas permanecerem na sede dos Correios. Vou ler para vocês. No particular, cabe ressaltar que os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade vêm sendo observados. Até porque o ônus da medida judicial, aqui a juíza está se referindo ao ônus da medida judicial de mantê-las lá, é quase nulo para os Correios. Em resumo, entre permitir o despejo, a remoção das cadelinhas, na contramão do que manifestado pelos médicos veterinários que deram parecer nos autos, ou manter os animais no mesmo complexo operacional em que vivem há aproximadamente 10 anos, aparenta mais acertada a segunda opção. O pêndulo gravita pelo reconhecimento de que se tratam de animais sencientes. Veja aqui a Justiça Federal reconhecendo a senciência de animais como pretinha e branquinha, que sentem sensações e sentimentos de forma consciente, que criam vínculos e laços afetivos. Não por outro motivo se concluiu que elas ou eles sentem saudades, carência e sofrem com o abandono e maus tratos. De outro lado, a manutenção do status quo, a realidade como ela está, em pouco, na verdade, em nada, absolutamente expensa ou onera aos Correios, que terão de adotar a mesma postura já seguida há uma década, permitir que os referidos cães sigam habitando seus terrenos. Os laudos anexados aos autos foram firmados por médicos veterinários, ou seja, por profissionais que têm vocação, profissionalismo na missão que se debruçam sobre a vida animal não humana, demonstrando como agem, como são, como os animais reagem às mais variadas situações, sejam elas de alegria, de estresse, de saúde ou de doença. E tais pareceres comungam da mesma conclusão, no sentido de que a remoção abrupta da pretinha e da branquinha do local onde residem há mais de 10 anos pode lhes acarretar prejuízos irreversíveis à sua saúde física e mental. O reconhecimento do valor intrínseco a todos os animais também está presente no artigo 225 da Constituição Federal. Ademais, cabe transcrever a lei estadual do Rio Grande do Sul, que por sua atualidade e especificidade, aqui no que se refere, obviamente, aos animais comunitários, também foi adotada pela magistrada, que sentenciou o caso da pretinha e da branquinha como razão de decidir. E diz mais a magistrada,
nessa sentença emblemática do processo da Pretinha e da Branquinha. Esta sentença acompanha os recentes julgados que vêm sendo proferidos no Brasil e no contexto internacional, ao se reconhecer que animais são seres sencientes, com sentimentos e com direitos perante a lei. Bem como, na esteira do que preceitua as convenções europeias para a proteção dos animais, a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, a Convenção sobre Biodiversidade e a Declaração de Estocolmo sobre Meio Ambiente Humano. Bom, como eu disse para vocês, o final foi feliz, mas tem mais um capítulo, que é o capítulo da apelação dos Correios, que insiste ainda na remoção da Pretinha e da Branquinha, e por isso a gente tem hoje um abaixo-assinado para ser juntado ao TRF para mostrar que a população apoia os direitos da Pretinha e da Branquinha. Aqui tem o endereço de quem quiser assinar essa petição pública. Por favor, fica aqui também o pedido de ajuda para vocês. Então, encerrando a aula de hoje, vamos para as nossas conclusões, pessoal. Primeira conclusão: a proteção jurídica dos animais comunitários é um direito-dever constitucional. Na dimensão do direito, é um direito fundamental dos animais domésticos em situação de rua. É um direito fundamental deles, que está baseado no mandamento constitucional anti-crueldade, lá a vedação constitucional de crueldade, e no princípio da dignidade animal. Onde vocês encontram isso? Artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7, parte final da Constituição Federal. Esse direito fundamental à proteção, que é dos animais em situação de rua, né, contempla uma série de condutas, eu diria, uma série de direitos básicos, dentre os quais o direito à vida livre, o direito de acesso à água e alimento, o direito a um abrigamento adequado, o direito à manutenção no local que habitam, o direito à manutenção desses vínculos socioafetivos de dependência que se desenvolvem com a comunidade, e o direito à saúde animal básica, castração, vacinações, atendimentos regulares de emergência, sem custo para os tutores comunitários. Aqui eu vejo e densifico para vocês o que, na minha visão, integra o rol de direitos básicos dos animais comunitários. Na dimensão do dever, como eu disse antes, proteção dos animais comunitários é um direito-dever. Na dimensão do dever, é tanto um dever de proteção do Estado, que se direciona a todos os níveis federativos, União, Estados e municípios, em desenvolver políticas públicas de proteção aos animais comunitários, quanto também um dever da coletividade, uma obrigação que todos nós temos de nos envolver com a proteção dos animais em situação de vulnerabilidade, baseado no princípio da participação comunitária. E também no princípio da solidariedade interespécies, né? Então, nessa dimensão do dever, que é um dever do poder público e um dever da coletividade, vai se poder exigir política pública no âmbito do poder executivo, uma regulamentação jurídica adequada no âmbito do legislativo, o controle judicial das omissões ou das irregularidades, isso pelo judiciário, e a participação comunitária na prática, o envolvimento comunitário na prática. Outra conclusão é de que nós devemos, sim, cada vez mais buscar, reivindicar melhores regulamentações jurídicas, sobretudo no âmbito municipal, nas legislações municipais, onde os municípios podem fazê-lo, exercitando a competência legislativa suplementar que possuem por força do artigo 30, inciso 2 da Constituição Federal. Desenvolvendo programas públicos, políticas públicas municipais de tutela comunitária de animais. E não bastam 2 ou 3 artigos na lei para isso. Vamos levar a sério essa regulamentação. Vamos votar também em políticos que apresentem propostas concretas de regulamentação legal para os animais comunitários. Sobretudo os vereadores que vão exercer esse papel nas câmaras municipais. E aqui, então, a conclusão final. Devemos lutar pelos direitos dos animais comunitários, pois o abandono
é decorrente da ação humana e da omissão estatal. Somos todos responsáveis pelo problema e pela solução. Animais comunitários têm direitos, pessoal. Eu agradeço, deixo aqui os meus contatos. Me sigam lá na minha rede social, sobretudo no Instagram, @Rogério Ramê, e deixo também o meu e-mail para quem tiver assistido essa aula, ficado com alguma dúvida, com alguma curiosidade, ou queira receber a sentença da Pretinha e da Branquinha, né, ou algum outro material, o abaixo-assinado também. Enfim, agradeço mais uma vez ao grupo de pesquisa em ética animal da UFO e ao grupo VegVets, e muito obrigado pelo convite e por terem acompanhado a minha aula até agora. Um grande abraço e até a próxima.